Bom dia, meus amigos, bom dia, igreja. Bom dia, pessoal que está chegando para cultuar com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. É um prazer ter vocês com a gente. Eu sou o Rafael, sou um dos líderes dessa casa, da Igreja One. Sou de Juiz de Fora e quero convidar você a enviar esse link, o link desse culto, para as pessoas que você ama, que você tem conversado. Mande para todo mundo, para cultuar com a gente, para estar com a gente. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Nós sabemos, meus amigos, que nós temos passado por um tempo difícil na nação, no mundo. Mas o Senhor, Ele é digno de sempre ser adorado. A nossa confiança está sempre no Senhor. E eu quero compartilhar com você agora uma palavra de esperança no seu coração. Queria que você abrisse comigo a Bíblia no Salmo 121. Meus amigos, o nosso socorro sempre vem do Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, e ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, essa é muito mais do que uma poesia bonita. Essa é uma certeza que vem do coração daquele que crê no Senhor Jesus. Então hoje vamos, como uma família, vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos elevar os nossos olhos para o monte mais alto. Vamos pedir para que Ele nos leve à rocha mais alta que nós mesmos. Amém? Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um culto. Obrigado por essa reunião, onde mesmo que online nós podemos em um só espírito adorarmos ao Senhor em família. Deus, obrigado por essa igreja. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos da Igreja One de São Paulo, do Rio, de Juiz de Fora, Deus. Obrigado por aqueles que têm nos visitado, Deus. Nós oramos para que a sua presença seja manifesta nas casas, em nome de Jesus. E que o Senhor seja tocado com o nosso amor e com a nossa paixão e com a nossa devoção. Vamos lá, meus amigos, eu convido vocês a levantarem a voz e a orarem aí onde você estiver. Deus, em nome de Jesus, toca as nossas vidas hoje, muda as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós te desejamos, nós te adoramos. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Fique à vontade, Jesus, para mudar as coisas. Fique à vontade, Jesus, para nos tocar, para nos mudar, para nos quebrar, para nos refazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu olhei os lírios do campo e vi, eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti. Eu olhei os lírios do campo e vi, eles se vestem pra ti,
tesouros daqui. Eu irei pra ti, pois não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais. Pois não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Eu olhei os lírios do campo e vi que eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti, não há no céu, não há no céu alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. Não há no céu alguém além de ti, alguém que eu queira mais, alguém que eu queira mais. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, o meu porto, minha vida está nas mãos. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, o meu porto seguro, minha vida está nas mãos daquele que me amou, aquele que me amou primeiro, daquele que me amou primeiro, daquele que me amou primeiro. Minha vida está aos seus pés, aos pés do meu amado Jesus.
E quando os meus pés falharem, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já. E quando os meus pés falharem, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. Vamos cantar mais uma vez, Como Eu Te Amo. Como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, o meu porto seguro, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador, meu Redentor, meu Salvador, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu Redentor, dono da minha vida, dono de tudo, dono do meu coração. Toma minha vida pra ti. Nós pertencemos ao amado das nações. Ei, Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, nós te amamos mais que tudo, Jesus. Jesus, tu és dono da nossa vida, Jesus. Como nós te amamos, como nós te amamos. Para sempre, Jesus. Jesus, não há nada que possa separar o seu amor do nosso, Jesus. Pode o tempo passar, pode as estações passar, mas o seu amor permanecerá em nós. Que o Espírito Santo flua agora nas casas. Recebam um toque do Espírito Santo, um toque fresco. Jesus quer tocar vidas nessa noite.
toque fresco, Jesus. Essa sempre será nossa canção, sempre será nossa canção. Como nós te amamos, como nós te amamos. Essa sempre será nossa canção, sempre será nossa canção. Como nós te amamos. Essa sempre será nossa canção, sempre foi nossa canção. Como nós te amamos, como nós te amamos. Essa sempre será nossa canção, sempre será nossa canção. Como nós te amamos, como nós te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, só os seus olhos. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, só os seus olhos, seu coração. Que eu queira mais. O seu coração. Yeshua, te amamos. Yeshua, Yeshua, te amamos, te amamos. Yeshua, te amamos, Yeshua. Yeshua, te amamos. Vamos declarar o nosso amor por Jesus. Vamos cantar Yeshua, te amamos. Nós te amamos, Jesus. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Sua presença é o pão que me alimenta. Teu coração tem rio de amor. Estou apaixonado, para sempre apaixonado. Sua presença é o pão que me alimenta. Teu coração tem rios de amor. Estou apaixonado. Pelos olhos de Jesus, minha pedra preciosa. Os meus olhos se apaixonaram pela primeira vez que te vi. Tu és a nossa pedra preciosa, pedra preciosa.
todos sejam, para que todos sejam, eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, para que todos sejam, eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, para que todos sejam, eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, para que todos sejam, um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Vamos todos juntos cantar em unidade. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Senhor de um só povo, Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo, Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo, o Senhor é bom. 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 Rei de justiça, eu quero conhecer e ver a sua bondade entre nós, a sua bondade entre nós. Rei de justiça, eu quero conhecer e ver
a sua bondade entre nós, a sua bondade entre nós. Rei de justiça, eu quero conhecer e ver a sua bondade entre nós. Rei de justiça, eu quero conhecer e ver. Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Que a bondade do Senhor, que a bondade do Senhor flua nas famílias, que nós não venha esquecer da bondade do Senhor. Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo,
minha alma canta Yeshua. Saudades, Yeshua, se apresse. Eu não sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja, pois dai-me de beber. Tu és um manancial, eu quero mergulhar. Dai-me de beber, pois quando bebo de ti não sou mais o mesmo. Dai-me de beber, tu és um manancial, eu quero mergulhar. Dai-me de beber, pois quando bebo de ti não sou mais o mesmo. Toda a criação exalta ao majestoso Rei. Tu és sempre bom, tu és sempre bom. Nunca haverá um tempo que não haja mais canções. Tu és sempre bom, tu és sempre bom. E os anjos ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. Anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. Cantam santo, santo ao Rei. Anjos ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. Pois nós queremos ver os seus olhos, como chamas. Nós queremos ver os seus olhos, como chamas. Mostra-nos quem tu és, mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos quem tu és. E uma coisa eu busco, meu maior desejo é ver sua face, ver os seus olhos de fogo. Uma coisa eu busco, é ver sua face, ver os seus olhos de fogo.
olhos de fogo e ser mudado por quem tu és. E ser mudado por quem tu és. Olá, igreja que se reúne nas casas. Nós vamos passar por nosso momento de dízimos e ofertas. Quem está feliz com isso, abram comigo em 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1, diz assim: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que, na medida de que suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Aqui Paulo está falando acerca das igrejas da Macedônia e algo me chamou muita atenção, porque ele diz que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à pobreza, eles não perderam um coração generoso, porque eles entendiam o privilégio de contribuir, como nos diz no versículo 4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência dos santos. Graça que em algumas versões fala do privilégio. Então, hoje eu queria que a gente fosse como a igreja de Macedônia, sabe? Que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, a gente não perdesse o nosso coração generoso e a gente ofertasse de massa a partir desse lugar, um lugar de voluntariado, sabe? Não por obrigação, não com tristeza, mas com coração voluntário e com grande alegria, porque nós entendemos o privilégio que é contribuir. Amém? Vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado por cada pessoa que está assistindo esse culto e participando, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que você as visite, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que você seja o provedor das nossas casas, da nossa vida, Senhor Jesus. Eu oro por todos aqueles que precisam de um emprego, Jesus. Eu oro para que você abra portas de trabalho, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que em meio à tribulação, em meio às dificuldades, a gente não perca o coração generoso, Senhor Jesus, mas que nós possamos continuar numa igreja que oferta a partir de um coração voluntário, a partir de generosidade, Senhor Jesus. Amém. Para você que deseja ofertar, tem o nosso QR Code aparecendo na tela e o Pix da igreja. E após a palavra de oferta vai aparecer um vídeo explicando tudo certinho, amém? Graça e a paz do Senhor, Igreja One. Vocês estão felizes? Aqui quem está falando é Carlos Fernando. Eu sou um dos líderes na Igreja One. E para você que não me conhece, que está me assistindo aí, primeiro eu quero pedir para você que está nos visitando, manda uma mensagem aí no chat. Você é muito bem-vindo aqui no nosso culto. Fique à vontade. A nossa casa também é de vocês. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem sobre o que Jesus tem colocado no meu coração nesse tempo. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Nós estamos em um culto online, mas eu quero pedir para você tirar tudo aquilo que prende a sua atenção, de desligar as notificações do seu celular, não ficar olhando para outras coisas. Vamos não somente assistir um culto, mas participar. Então, pega a sua Bíblia comigo, abre ela comigo, vamos ler juntos aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tornavam as suas refeições com alegria e sigileza no coração. Amém? Aqui nós estamos lendo sobre um texto que eu acredito que você já deve ter ouvido, e você que é da Igreja One, com toda certeza, você é muito familiarizado com essa passagem. Nós estamos falando sobre a igreja do primeiro século, um pouco depois que Pedro ele se levanta e ele começa a anunciar a pregação do Evangelho, começando ali com uma pregação apostólica. Nós vemos 3.000 pessoas sendo salvas, e depois disso nós começamos a ler sobre o dia a dia da igreja do primeiro século.
a igreja que estava recebendo Jesus, a igreja que estava recebendo o pão que era partido, a doutrina que estava sendo distribuída pelos apóstolos. Então aqui a gente vê sobre o dia a dia dessa igreja. E quando nós olhamos sobre o dia a dia dessa igreja, nós vemos que eles tinham alguns pontos que eles perseveravam, mas muito além disso é que eles se reuniam em casas, sabe? E isso é algo que vem muito no meu coração, porque aqui no versículo 46 diz que eles perseveravam unânimes no templo, mas eles partiam o pão em casa. Então aqui a gente vê que a igreja do primeiro século era uma igreja que se reuniam nas casas, que partiam o pão em casa, que tinha uma comunhão além das reuniões do templo. Só que eu quero muito trazer uma perspectiva dessa mensagem para um lugar onde nós vamos olhar não somente para essa igreja que se reúne em casa, mas também olhando para as famílias que recebem a igreja em casa. Quando nós olhamos para essas famílias, quando nós olhamos para essas casas, né, nós precisamos perceber que nós estamos falando de famílias que estão recebendo a igreja. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro de suas casas, famílias que se expuseram para receber a presença de Deus na sua casa. Se uma família não tivesse aberto as suas portas para receber uma porção fresca da parte de Deus, a igreja não conseguiria se reunir em casa. Então aqui a gente vê a importância e o quão incrível é nós termos igrejas em casas, mas muito mais além do que isso, nós precisamos perceber que as famílias precisam se dispor para receber a realidade da presença de Deus nas suas casas. Porque muito mais incrível do que você receber uma reunião na sua casa é você preparar a sua família para receber a presença de Deus em casa. Quando nós olhamos a partir desse texto, ou mesmo no livro de Atos, nós conseguimos perceber que Deus ele começa a fazer muitas coisas através das famílias. Quando nós vamos lá em Atos 10, nós vemos a casa de Cornélio. Cornélio e toda a sua família foram os primeiros gentios a receber o Espírito Santo. Então a gente vê que desde o princípio Deus ama a família, desde toda a eternidade Deus ele ama a família, Deus ele preza por família, a Trindade vive família. E aqui a gente vê que um dos sustentos do avivamento de Atos eram famílias que estavam dispostas a receber a realidade da presença em sua casa. Então aqui, meu irmão, você que está me assistindo, você que está aí em casa, né, nós estamos nesse tempo de reclusão, eu quero te perguntar, será que a sua família tem estado aberta para receber uma realidade da presença de Deus em casa? Eu não estou falando sobre você receber uma reunião de célula ou uma reunião de culto. Não estou falando sobre você receber uma programação na sua casa. Mas estou falando sobre você abrir a sua família para receber a realidade da presença de Deus em casa. Eu não estou falando sobre você abrir a sua casa para cumprir um cronograma eclesiástico. Eu estou falando sobre você preparar a sua família, preparar a sua casa para que você possa receber o Cordeiro de Deus. Quando nós pensamos sobre isso, inevitavelmente nós olhamos lá para a Páscoa, né? E nós estamos num período de Páscoa. Esse mês de Páscoa, né? E quando nós olhamos para a Páscoa do Senhor, nós vemos que há um Cordeiro de Deus que foi imolado dentro de casa para que uma família pudesse comer e pegar o sangue daquele Cordeiro e passar no umbral das portas para livrar do anjo da morte. Então aí a gente consegue ver que o Cordeiro de Deus, ele anseia ser comido por famílias. Ele anseia ser recebido por famílias em casa. A Páscoa do Senhor falava sobre cada um, ou seja, cada sacerdote do lar precisava tomar para si um cordeiro. E quando esse sacerdote do lar toma para si um cordeiro, ele leva esse cordeiro para casa e a sua família come do cordeiro por inteiro. Então aí a gente vê que o desejo de Deus na Páscoa era fazer com que famílias experimentassem do cordeiro. Então aí a gente começa a entender o quanto nós precisamos trazer uma realidade familiar para o Evangelho. O quanto nós precisamos trazer uma realidade de trazer o Cordeiro por inteiro para as nossas famílias. O Cordeiro, ele deseja ser comido por inteiro pelas famílias. Então, meus irmãos,
nós precisamos voltar o nosso coração e posicionar a nossa vida em preparar a nossa família para receber o Cordeiro por inteiro. Nós precisamos tomar o Cordeiro para si e levar o Cordeiro para dentro das nossas casas. Eu não estou falando sobre você apenas frequentar um culto no templo. Eu estou falando sobre você trazer o Cordeiro do templo para dentro da sua casa. Eu estou falando sobre você trazer uma realidade celestial para dentro da sua família. Eu estou falando sobre você permitir com que o Cordeiro de Deus ele possa ser comido pela sua família. Eu estou falando sobre a sua família. Eu não estou falando sobre família espiritual, eu estou falando sobre a sua família. Então, o quanto nós estamos dispostos e quanto nós estamos nos posicionando em preparar a nossa família para receber o Cordeiro. E o quanto nós estamos tomando o Cordeiro para si e trazendo para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias. Então aí a gente começa a entender que nós precisamos preparar a nossa casa. Nós precisamos preparar as nossas famílias para receber o Cordeiro. Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido para vocês? Como eu disse, quando nós olhamos para uma realidade de Páscoa, nós vemos que a Páscoa é sobre uma festa, né, que foi comemorada quando o povo ele sai do Egito para ser livre da escravidão e entrar na terra prometida. E logo após a Páscoa, alguns dias depois da Páscoa, era comemorada a festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos falava sobre a festa dos pães sem fermentos. Então, toda casa que tinha comemorado a Páscoa precisava tirar dentro dela todo o fermento. Então, toda casa que estava disposta a comemorar a festa da Páscoa não poderia permitir com que dentro de casa havia fermentos, não poderia permitir com que nenhum pão com fermento fosse comido, não poderia permitir que dentro de casa haveria fermento, não poderia permitir com que fermentos estivessem passando até pela sua mente, não poderia haver fermento em casa. E isso fala muito sobre uma família que está recebendo a realidade da presença de Deus. Isso fala muito sobre uma família que está recebendo o Cordeiro de Deus em casa. Então, aqui a gente vê que se nós estamos dispostos a receber o Cordeiro de Deus, nós precisamos começar a nos posicionar para tirar todo o fermento da nossa família. Nós precisamos tirar o fermento das nossas casas. Fermento, meus irmãos, não fala apenas de pecado, mas fala de todas as impurezas. Tudo aquilo que é impuro precisa ser tirado das nossas famílias. Tudo aquilo que não provém do Senhor precisa ser tirado das nossas casas. Se nós queremos receber o Cordeiro de Deus, se nós queremos receber uma realidade da presença de Deus, nós precisamos tirar todos os fermentos que estão dentro da nossa família. Então, é muito sobre você se posicionar e entender, eu preciso receber o Cordeiro de Deus na minha casa. E para receber o Cordeiro de Deus na sua casa, meu irmão, você não pode ter fermento dentro dela. Jesus, ele ama todos. Jesus, ele ama a sua casa. Jesus, ele ama a sua família. Mas se você quer que Jesus more lá, você precisa tirar o fermento da sua casa. O Senhor Jesus passar pela sua casa é algo que Ele pode passar, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Mas eu não estou falando sobre Jesus passar pela sua casa. Eu não estou falando sobre você colocar uma pregação e sentir a presença de Deus ali em algum momento. Eu não estou falando sobre você ouvir canções legais e ali você sentir um arrepio e apenas a presença de Deus vir ali em algum momento e ir embora. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o Cordeiro de Deus habitar nas nossas famílias. Eu estou falando sobre o Cordeiro de Deus habitar dentro das nossas casas. Nós precisamos preparar as nossas famílias para que Jesus more nelas. Nós precisamos preparar as nossas casas para que elas sejam um lugar de habitação do Cordeiro de Deus. E quando as nossas casas são um lugar de habitação para o Cordeiro de Deus, você não espera uma programação para sentir algo que venha da parte do Senhor. Você não espera uma programação para partir o pão na sua casa. Você não espera uma programação para ter uma cultura de oração na sua casa. Você não espera uma programação para ter uma cultura de estar na doutrina dos apóstolos. Uma família que abre uma realidade para a presença de Deus, não espera um culto, não espera uma reunião, não espera um momento para viver uma realidade celestial dentro das suas famílias. Então, meus irmãos, o quanto você está disposto para que Jesus more aí?
você está me assistindo agora na sua casa, mas eu quero te perguntar, será que Jesus mora na sua casa? Será que Jesus está no seu lar? Será que a sua família vive uma realidade da presença de Deus? Eu estou falando sobre você se posicionar e preparar uma casa para que Jesus more. Não que Ele faça uma visita, mas que Ele faça morada na sua casa. Morada na sua família. Porque aí nós não vivemos de eventos em eventos, nós vivemos de glória em glória. A nossa família recebe uma realidade da presença de Deus de glória em glória. Mas para isso, meu irmão, você precisa tirar o fermento da sua casa. Você precisa tirar as impurezas da sua casa. Você precisa tirar tudo aquilo que não provém do Senhor da sua família, toda a falta de caráter, toda a falta de integridade, tudo aquilo que não provém de um caráter de Deus. Você precisa afastar da sua família. Meus irmãos, todo comportamento que não provém de Deus precisa sair. Se você quer que Jesus more, Jesus ele não vai tolerar os seus fermentos. O Cordeiro de Deus ele não é conivente com os seus fermentos. O Cordeiro de Deus não é conivente com as suas imoralidades. O Cordeiro de Deus não é conivente com as suas impurezas. Jesus te ama, mas Ele não vai morar aí se tiver fermento. Jesus ama a sua família, mas Ele não vai morar se tiver impurezas, porque Ele não fica em um lugar que é contrário ao seu caráter, sabe? E eu estou falando sobre a gente permitir com que o Cordeiro de Deus invada, a luz de Deus dissipe todas as trevas. Se nós não permitimos que a luz de Deus dissipe todas as trevas, nós não estamos preparando uma casa para receber o Cordeiro. Está fazendo sentido para vocês? Meus irmãos, nós precisamos ter anseio de convidar Jesus para morar nas nossas famílias. Nós precisamos ter um anseio de convidar Jesus para que Ele possa fazer morada onde nós moramos. Será que Jesus está aí, meu irmão? Será que Jesus mora na sua casa? Quando nós falamos sobre nós termos uma casa com a realidade da presença de Deus, nós falamos sobre... tem muito a ver, né, com o que eu disse sobre a festa dos pães asmos. E na cultura judaica, quando tinha a festa dos pães asmos, era um pouco parecido com a cultura de Páscoa que a gente tem, né? As crianças elas procuram ovo de Páscoa, né, durante a casa e tal. Só que quando a gente olha a cultura judaica, a gente vê que as crianças elas procuravam sacos de fermento em casa. Então era como fosse uma diversão procurar o fermento em casa e tirar. Porque quando nós passamos pela Páscoa, nós precisamos tirar todo o fermento que tem dentro da nossa família. Nós precisamos tirar todo o fermento que tem dentro da nossa casa. Então, meu irmão, o quanto você tem sido incisivo em tirar o fermento da sua família. Se nós queremos cultivar a presença de Deus, nós precisamos permitir, nós precisamos ser incisivos em tirar todo o fermento de dentro da nossa casa. Amém? Vocês estão aqui comigo ainda? E eu sou muito atingido, sabe, por um texto que está lá em Lucas. Abre aí comigo. Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Diz assim: convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao vendo isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, porquanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe:
julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes águas para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me destes oráculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meus irmãos, quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados por Jesus, quando nós entendemos o quanto o Cordeiro de Deus nos livrou do Egito, nós precisamos cuidar de Jesus. Nós precisamos amar ao Senhor com tudo que nós temos, porque quando nós olhamos para a nossa vida e vemos o quanto nós fomos perdoados, nós precisamos nos posicionar em muito amar ao Senhor. Porque aquele que é muito perdoado, ele muito ama a Deus, muito ama a Jesus. Então aquele que muito ama, ele não vive uma vida negligente ao Senhor. Quando nós permitimos com que a nossa casa tenha fermentos, nós nos posicionamos como esse fariseu Simão, que convida Jesus para casa, mas não cultiva a presença dele lá. Convida Jesus para sentar, mas não cuida de Jesus para que ele permaneça sentado ali. Meus irmãos, não estou mais falando sobre você convidar Jesus para morar aí. Eu estou falando sobre você fazer com que a sua casa seja um lugar que ele tenha prazer em ficar. A sua casa seja um lugar que Jesus se sinta bem em sentar e comer e ficar, sendo cuidado pela sua família. Nós precisamos, a nossa família precisa começar a cuidar de Jesus. A nossa família precisa começar a ter anseio de receber uma realidade da presença, para que ela fique ali e não saia nunca mais. Nós precisamos ter esse posicionamento e esse coração de preparar a nossa casa para que Jesus more nela. Preparar a nossa família para que Jesus permaneça ali. Vocês estão aqui, está fazendo sentido? Meus irmãos, Jesus deseja morar na sua casa. Jesus deseja morar na sua família. Então nós precisamos nos posicionar em cultivar a presença de Deus lá. Nós precisamos nos posicionar em receber a presença de Deus e fazer com que ela permaneça ali. Quando nós pensamos nisso, nós vemos o quanto o nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida que cultiva a presença de Deus. Cultiva a glória de Deus na nossa casa, na nossa vida. A nossa família precisa ser a família que está transbordando a presença de Deus. Esses dias eu falei na nossa igreja aqui do Rio de Janeiro sobre o Espírito Santo. E quando nós olhamos o Espírito Santo, nós vemos que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E a partir ali de João 20, o homem ele começa a receber o Espírito Santo dentro. Mas antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não se manifestava dentro dos homens. O Espírito Santo ele vinha sobre os homens. Então, se você for ler os profetas, se você for ler Davi, se você for ler Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê que o Espírito Santo ele vinha sobre esses homens. E quando o Espírito Santo vinha sobre esses homens comunicavam a voz do Senhor para o povo. Esses homens comunicavam uma realidade do céu através do Espírito sobre eles. Então aí a gente vê que o Espírito sobre fala sobre um empoderamento e uma porção da parte de Deus para que nós possamos tratar de uma realidade externa. Então o Espírito Santo sobre nós é muito para que a gente possa crescer e ser maduro em obras, para que a gente possa comunicar a voz de Deus, para que a gente possa ser uma intercessão para os homens, uma intercessão na terra. Então, quando a gente vê homens que estão recebendo o Espírito Santo sobre no Antigo Testamento, a gente vê que esses homens, eles tinham muito zelo por esse Espírito. Eles tinham muito zelo para que o Espírito Santo não saísse sobre eles. E aí, quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo ele vem dentro de nós. E é como um selo, ou seja, o Espírito Santo, uma vez que nós recebemos, ele não sai.
Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos selados quando nós recebemos verdadeiramente o Espírito Santo. E um sinal de uma pessoa que recebe verdadeiramente o Espírito Santo não é dons, não é manifestações, mas é que essa pessoa vive a vida de Deus. Essa pessoa dá o fruto do Espírito. Então, ter o Espírito Santo é muito sobre você dar frutos do Espírito através do seu caráter. É muito sobre você viver a vida de Deus. Então, o que diz se você tem o Espírito Santo ou não, não é se você flui em dons, mas é se você tem a vida de Deus. E eu estou falando sobre o Espírito Santo dentro de nós. E nós vemos Jesus soprando o Espírito Santo em João 20 no homem. Só que ter o Espírito Santo dentro de nós ainda não é o suficiente. Viver a vida de Deus em nós ainda não é o suficiente. Porque o Espírito Santo ele não foi esquecido. O Espírito Santo, ele ainda vem sobre os homens. E a gente consegue perceber isso em Jesus. Quando Jesus ele foi batizado, a gente tem isso através das doutrinas, que Jesus ele tem o Espírito Santo dentro dele, sempre teve, porque se a gente diz que Jesus não teve, é porque o Espírito Santo se separou da Trindade em algum momento. Então Jesus ele tinha o Espírito Santo dentro dele. E ali no seu batismo, a gente vê o Espírito Santo vindo como forma corpórea e pousando sobre os ombros de Jesus. E esse pousar do Espírito Santo representa muito Jesus recebendo o Espírito Santo sobre ele. Ou seja, uma capacitação do alto para que Jesus pudesse fluir em obras. A gente vê que após o seu batismo e após Jesus receber o Espírito Santo sobre ele, a gente vê Jesus sendo manifestado como Cristo, como Messias, a gente vê obras acontecendo. E a gente também consegue entender isso justamente em Atos, quando nós recebemos ali, quando as Escrituras falam sobre Atos 2, sobre o Espírito Santo vindo, isso fala muito sobre o Espírito Santo de Deus enchendo aquela casa, aqueles homens estando cheios do Espírito Santo, a ponto do Espírito Santo vir sobre eles. E o Espírito Santo vindo sobre eles, eles começaram a se manifestar em obras, eles começaram a pregar o Evangelho. Então aí a gente entende que na nossa vida como cristão não é o suficiente, nós temos apenas o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos receber o Espírito Santo sobre nós. E quando nós falamos sobre um Espírito Santo sobre nós falamos de um Espírito Santo que está sujeito a sair. Porque quando você olha lá no batismo de Jesus, a gente vê que esse Espírito que vem sobre ele é como uma pomba. Meu irmão, se você assusta uma pomba, ela vai embora. Se você faz um movimento um pouco mais brusco, essa pomba ela voa e vai embora. Então, se você recebeu o Espírito Santo dentro de você, eu quero te dizer, o Espírito Santo ele permanece dentro de você. Se você genuinamente recebeu o Espírito Santo, a vida de Deus, e que diz se você tem o fruto do Espírito. Mas agora, o Espírito Santo que vem sobre nós, ele precisa ser cultivado. O Espírito Santo que está sobre nós, ele precisa ser mantido com muito zelo e muita cautela. Porque quando a pomba do Espírito Santo ela pousa sobre nós, se a gente faz um movimento um pouco mais brusco, se a gente faz um movimento um pouco mais forte, a pomba do Espírito Santo ela vai embora. Então nós estamos sujeitos a não ter o Espírito Santo sobre. Nós estamos sujeitos a talvez estar vivendo a vida de Deus e não ter um empoderamento da parte de Deus para que nós possamos fluir em obras. Meus irmãos, nós precisamos cultivar o Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos cultivar a presença de Deus, a vida de Deus, a pessoa de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Linkando muito o que eu estou dizendo sobre famílias. Será que o Espírito Santo está sobre a sua casa? Será que a pomba do Espírito Santo está pousando na sua família? Será que a sua família é um lugar que recebeu o Espírito Santo sobre? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a nos tornar cheios, e cheios, e cheios, a um ponto do Espírito Santo transbordar na nossa casa, e nós temos o Espírito Santo sobre nós. Um Espírito Santo que vem sobre a nossa família. E não é mais apenas sobre a sua vida, mas fala sobre você fluir a vida de Deus. Não é mais sobre o seu caráter, mas é sobre você fluir o caráter de Deus. Não é mais sobre a sua realidade, mas é sobre a sua realidade invadir a sua vizinhança.
não é mais sobre o que você vive aí, mas é sobre aquilo que você vive não comportar mais dentro da sua casa e explodir para os seus vizinhos, para os seus familiares. É sobre nós vivermos uma realidade de estar cheio do Espírito de Deus a todo tempo, a todo momento e a todo instante, a ponto do Espírito Santo de Deus não se ficar apenas dentro, mas ele vir sobre. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos cultivar, porque qualquer movimento muito forte, qualquer movimento muito brusco, a pomba vai embora. Então nós precisamos permanecer no que Deus está fazendo. Nós precisamos permanecer para onde Deus está nos levando. Quando nós permanecemos nesse lugar, a pomba, o Espírito Santo sobre nós, ele permanece. Amém? Está fazendo sentido? Eu gosto muito de linkar esse texto com algo que talvez não faça muito sentido para você, mas eu vejo muito contexto nisso. Que é quando a gente olha Noé, lá em Gênesis. Noé, ele estava na arca, né? Tinha acontecido o dilúvio. E lá no finalzinho do tempo ali que ele estava na arca, Noé, ele lança corvo e depois ele lança uma pomba. E ele lança essa pomba justamente para que essa pomba pudesse encontrar um lugar seguro. Para que essa pomba pudesse dizer se era seguro descer da arca. Se era um lugar seguro ali eles saírem, porque eles tinham acabado de entrar num dilúvio. E quando a gente vê essa pomba voando e não voltando, eu gosto muito de linkar isso com a pomba descendo e pousando nos ombros de Jesus. Porque talvez não faça nenhum sentido para você, mas eu quero trazer no contexto de que quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre, ele está dizendo que aquele lugar que ele veio sobre é um lugar seguro. Aquele lugar que o Espírito Santo veio sobre é um lugar seguro. Então eu quero linkar com tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa casa, quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa família, quando não se trata mais de uma realidade de você viver aqui, mas essa realidade começar a sair pela sua família, e através da sua família transbordar a ponto da sua casa ter o Espírito Santo sobre ela, nós estamos dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre um lugar, quer dizer que aquele lugar é um lugar seguro. Então, quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa casa, nós estamos dizendo, nós estamos entendendo que a nossa família é um lugar seguro. Então eu quero te perguntar, será que a sua família é um lugar seguro para aqueles que estão perdidos? Será que a sua casa é um lugar seguro para aquele seu parente que está desviado? Será que a sua família é um lugar seguro para aqueles que estão perdidos e procuram a sua casa, porque a sua casa é um lugar seguro? Então, quero te perguntar, será que o Espírito Santo sobre a sua família está dizendo que a sua casa é um lugar seguro? Será que realmente o Espírito Santo está sobre a sua casa? Será que a sua casa é um lugar seguro? Vocês estão me entendendo? Eu quero que a gente comece a nos posicionar no lugar de desejar que a nossa casa seja um lugar seguro. E o que diz se a nossa casa é um lugar seguro ou não, quando nós temos o Espírito Santo sobre nós. Abre comigo em Êxodo, capítulo 33, para a gente encerrar. Versículo 12 diz assim: Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco? Come on. De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra? Meus irmãos, isso é muito forte. Nós estamos vendo Moisés conversando com Deus. A seguinte coisa: Deus, não me deixe ir sem a tua presença.
Porque se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Se a tua presença não for conosco, como nós vamos saber que encontramos graça? Não é porventura se andares com a gente? Meus irmãos, as nossas famílias encontram graça em Deus quando nós andamos com Deus. Nós precisamos nos posicionar como Moisés e orar ao Senhor: Deus, por favor, não tire de nós a sua presença. Deus, por favor, não tire de nós o teu Espírito. Nós precisamos orar para que, assim como Moisés, para que a presença de Deus não saia da nossa casa. Porque aqui Moisés ele diz: como seremos separados dos outros povos da terra se a sua presença não for conosco? Ou seja, meu irmão, o que diferencia a sua família das famílias da terra não é se você frequenta um culto de domingo, não é se você ouve um louvor legal, não é se a sua Bíblia está aberta no Salmo 91. O que diz se você é uma família separada é se a presença de Deus habita dentro da sua casa. Se a presença de Deus está dentro da sua família. O que distingue a sua casa da casa do vizinho é a presença. O que diferencia a sua realidade com a realidade do outro é a presença de Deus. Nós precisamos começar a entender que nós não podemos nos misturar com o mundo. Então, se nós não podemos nos misturar com o mundo, nós não podemos viver em uma casa que não tem presença. Nós não podemos viver em um lugar onde Deus não está. Porque nós encontramos graça em Deus quando Deus anda com a gente. Nós encontramos graça em Deus quando nós andamos com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ser incisivos em cultivar a presença de Deus na nossa casa. Sabe o que te diferencia? Não é o seu linguajar, não é as suas roupas, não é o jeito que você faz as coisas. O que te diferencia é se você tem a presença de Deus ou não tem. O que faz a sua família ser separada não é que se você tem uma reunião legal, não é se você frequenta uma igreja legal. Meu irmão, você pode muito bem ser da nossa igreja UAN e não ter a presença na sua casa. Você pode frequentar uma igreja legal, que você gosta, com pregações legais, com reuniões legais, com pastores legais. Cara, o Alessandro é incrível, o Davi é incrível, são pastores muito legais. Gabriel Cantarina é incrível. Mas nós não estamos falando sobre isso. Eu estou falando sobre você receber dentro da sua família a presença de Deus. Meu irmão, quando nós nos relacionamos com Deus, não é sobre ter um relacionamento com terceiros. Não é sobre assim, não, eu conheço o Alessandro. Não, eu conheço o fulano ali. Não, eu conheço aquele irmão ali, ele é muito ungido. Não. O que te faz diferente não é o seu ciclo social. O que te faz diferente é se você tem a presença de Deus ou não tem. O que te faz diferente não é se você anda com um homem de Deus. Você pode muito bem andar com um homem de Deus e ir para Sodoma, como Ló. Ló andou com Abraão e foi para Sodoma. Você pode andar com um homem de Deus, mas não ter a presença de Deus. Nós precisamos parar de querer medir a nossa diferença com as coisas que são externas. Nós precisamos parar de querer medir o que nos torna diferente. Não é a igreja que frequentamos, não é a roupa que usamos. Isso é religião, meu irmão. O que te torna diferente não é o jeito que você fala, não é se você faz tatuagem ou se você não faz tatuagem, não é o jeito do seu cabelo ou como é o outro jeito do seu cabelo, não é sobre isso. É sobre você ter a presença de Deus com você. É sobre a presença de Deus habitar na sua casa. Não é fazer visita, é habitar. É como Moisés disse: Deus, nós não iremos sem a sua presença. Não faz sentido sem a sua presença. Então, meus irmãos, você que está me assistindo aí da sua casa, nós precisamos nos posicionar em cultivar a presença de Deus dentro das nossas famílias. Porque o que nos diferencia de todos os povos da terra é a presença. A presença de Deus te faz diferente. A presença de Deus te faz separado. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus está procurando. E Ele vai voltar para uma igreja que é separada. Se você tolera misturas, se você tolera fermentos, se você tolera coisas que são misturadas e não são puras e separadas, meu irmão, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele não irá voltar para você.
O Senhor Jesus irá voltar para uma noiva idônea, santa, pura, separada. Nós precisamos nos posicionar em não sermos iguais aos outros povos da terra, mas nós precisamos nos posicionar em sermos diferentes, sermos um povo que carrega a presença de Deus e cultiva a presença de Deus nos nossos lares. Amém? Vamos fazer uma oração juntos? Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado porque você abriu um novo e vivo caminho ao trono da graça, Jesus. Nós oramos para que você possa entrar em cada lar. Espírito Santo de Deus, eu oro para que você possa invadir as nossas casas. Jesus, nós oramos para que o seu Espírito Santo venha sobre toda a carne, Jesus. Nós oramos para que o seu Espírito Santo venha sobre as famílias. Nós oramos para que o seu Espírito Santo venha sobre as casas, Jesus. Nós oramos, Pai, para que nós possamos ser uma casa cheia do seu Espírito, cheia da sua presença. Nós queremos cultivar a sua presença, Jesus. Nós queremos cultivar uma realidade celestial nos nossos lares, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus. Nós queremos ser diferentes, não pelo nosso estilo de comportamento, mas nós queremos ser diferentes porque nós temos a presença, porque nós temos o Espírito Santo sobre nós, porque você mora na nossa casa, Jesus. Essa é a nossa oração hoje. Nós te amamos em teu nome. Amém. Amém e amém. E aí, meus amigos, nós estamos muito felizes com o nosso culto. Eu espero que você que está em casa tenha gostado também. Se você tem alguma oração ou algum testemunho para contar, entre em contato com os nossos Instagrams que vão aparecer aqui na tela. Se você for de outro estado, entre em contato também com o Instagram do One Geral, que está aparecendo aqui. E eu gostaria de lembrar também da nossa loja 1721. Se você ainda não conhece, entra aqui no Instagram que está aparecendo aqui na tela. Nós temos vários livros incríveis. Inclusive, estamos com novidades, como, por exemplo, Sinai Sião e Mistério Babilônia. Acesse aqui o @ e confere tudo. E é isso, meus amigos. Esperamos vocês na próxima semana, no nosso culto das 10 e das 6 da noite. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos. Um beijo!